Diogo acordou com o som de vidros estilhaçados e quando pela casa, o coração acelerado enquanto via Rafael, o homem que amava, atirar uma garrafa contra a parede. Tu és meu, só meu, gritou Rafael, os olhos injetados de fúria, e Diogo percebeu, num instante de terror, que o que pensara ser amor era uma prisão disfarçada. A partir daquele momento, a vida de Diogo virou um inferno de controle e manipulação, forçando-o a questionar se alguma vez escaparia. Diogo sempre fora um rapaz simples de Lisboa, criado numa família conservadora no bairro de Alfama, onde as ruas estreitas e as casas antigas sussurravam histórias de tradição. Aos 25 anos, trabalhava como barista num café perto do Tejo, sonhando com uma vida melhor, longe das expectativas sufocantes dos pais. O pai, um pescador reformado, insistia que ele se casasse com uma boa rapariga e continuasse a linhagem familiar. A mãe, devota católica, rezava todas as noites para que o filho encontrasse o caminho certo. Mas Diogo sabia, no fundo do coração, que o seu caminho era diferente. Ele era gay, um segredo que guardava como um tesouro envenenado, temendo o julgamento da sociedade portuguesa, ainda marcada por preconceitos enraizados. Foi num dia chuvoso de outono que Rafael entrou no café. Alto, com cabelo grisalho prematuramente e um fato impecável, ele exalava sucesso. Pediu um expresso duplo e deixou uma gorjeta generosa, os olhos castanhos fixando-se em Diogo com uma intensidade que o fez curar. És novo aqui? Perguntou Rafael, a voz grave e confiante. Diogo balbuciou uma resposta, sentindo um arrepio que não era só do frio. Rafael era dono de uma empresa de importação de vinhos, rico o suficiente para viver em Cascais, com vistas para o mar. Aos 38 anos, divorciado há pouco, procurava companhia, ou pelo menos era o que Diogo pensou. Os encontros começaram inocentemente, jantares em restaurantes caros, passeios pela Baixa, conversas sobre arte e viagens. Rafael pagava tudo, e Diogo, endividado com empréstimos estudantis, aceitou o papel de sugar baby, sem questionar muito. É só diversão, convencia-se, ignorando os olhares de inveja dos amigos. Mas logo veio o primeiro sinal. Rafael insistia em saber onde Diogo estava a toda a hora, mandando mensagens constantes. É porque me preocupo contigo, dizia, e Diogo, faminto de afeto, acreditava. A família de Diogo notou as mudanças. De onde vem esse dinheiro todo? Perguntou o pai numa noite de jantar familiar. Diogo mentiu, dizendo que tinha sido promovido. A mãe, com o rosário na mão, fitava-o com suspeita. Não te metas em coisas erradas, filho. Deus vê tudo. O conflito interno crescia, Diogo sentia-se culpado por esconder a sua orientação, mas o medo de rejeição era paralisante. Em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento gay, a sociedade rural e católica ainda via a homossexualidade como um pecado. Diogo via nos noticiários histórias de jovens expulsos de casa, e tremia só de pensar. Rafael, por seu lado, tinha os seus demónios. Crescido numa família abastada de Porto, aprendera cedo que o dinheiro comprava controlo. O divórcio da ex-mulher fora amargo, ela acusara-o de ser possessivo, de querer possuir as pessoas como bens. Mas Rafael via isso como amor intenso. Com Diogo, via uma oportunidade de moldar alguém à sua imagem, de preencher o vazio com obediência absoluta. Tu precisas de mim? Sussurrava nos momentos íntimos, e Diogo, solitário, assentia. O primeiro confronto veio quando Diogo quis sair com amigos. Não vais sem mim, disse Rafael, bloqueando a porta do apartamento luxuoso que lhe alugara. Diogo argumentou, mas Rafael explodiu, eu pago tudo. Tu és meu. Diogo cedeu, mas uma semente de dúvida plantou-se. Começou a notar como Rafael isolava-o, convencia-o a faltar ao trabalho, a ignorar chamadas da família. Eles não te entendem como eu, dizia. Numa noite, após uma discussão, Diogo fugiu para a casa dos pais. Chegou encharcado, os olhos vermelhos. O que se passa, filho? Perguntou a mãe. Ele quase confessou tudo, mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, mentiu novamente. O pai, desconfiado, murmurou, homem que não trabalha não é homem. Diogo sentiu o peso da tradição esmagá-lo. De volta com Rafael, a tensão escalou. Rafael começou a exigir acesso às redes sociais de Diogo, a controlar as suas roupas, até as amizades. É para o teu bem, justificava. Diogo, preso entre o amor e o medo, questionava-se, era isto amor ou prisão? Os amigos avisavam, ele está a mudar-te. Mas Diogo defendia-o, cego pela dependência financeira e emocional. O clímax do primeiro ato veio numa festa em casa de Rafael. Um convidado flertou com Diogo, e Rafael, ciumento, arrastou-o para um quarto.
Nunca mais olhes para o outro, berrou, apertando o braço de Diogo com força. Diogo chorou, mas perdoou. No dia seguinte, Rafael comprou-lhe um relógio caro como pedido de desculpas. Vês? Eu cuido de ti. Diogo aceitou, mas o hematoma no braço lembrava-o do preço. À medida que os meses passavam, Diogo isolava-se mais. Perdeu o emprego, dependente totalmente de Rafael. A família pressionava, vem para casa, algo está errado. Mas Diogo resistia, temendo admitir o erro. O conflito interno dilacerava-o, queria liberdade, mas o amor por Rafael era real, ou pelo menos assim pensava. Rafael, sentindo o controle escorregar, planeava o próximo passo, uma viagem para o Algarve, onde isolaria Diogo completamente. Vamos começar uma nova vida, disse, mas Diogo via nisso uma armadilha. A viagem para o Algarve foi o ponto de viragem. Rafael alugou uma vila isolada perto de Faro, com vistas para o oceano, mas Diogo sentia-se como um pássaro numa gaiola dourada. Longe de Lisboa, sem rede no telemóvel em certas áreas, Diogo refletia sobre as escolhas que o levaram ali. Eu pensei que eras só rico e solitário, confessou uma noite, mas Rafael riu. Eu quero mais do que o teu corpo, quero a tua alma inteira. Os dias passavam em tensão crescente. Rafael ditava o horário, caminhadas matinais, refeições gourmet preparadas por ele, noites de conversas onde expunha as suas visões possessivas. No amor, um deve dominar, argumentava, citando filósofos antigos para justificar. Diogo contra-argumentava timidamente, amor é igualdade. Mas Rafael descartava, tu és jovem, não sabes nada. O isolamento amplificava os conflitos internos de Diogo. Sonhava com a família, com o pai ensinando-o a pescar no Tejo, a mãe cozinhando bacalhau. Ligou-lhes uma vez, escondido, estou bem, mãe. Mas a voz tremia. A mãe suplicou, volta, filho. Rezamos por ti. Diogo desligou, lágrimas nos olhos, questionando a moralidade de esconder a verdade. Na sociedade portuguesa, onde a família é sagrada, o seu segredo era uma traição. Rafael notou a inquietação e apertou o cerco. Confiscou o telemóvel de Diogo, para evitar distrações. Diogo protestou, isso é loucura. Rafael rebateu, é amor. A discussão escalou para uma briga física, onde Rafael empurrou Diogo contra a parede. Nunca me desafies, gritou. Diogo, magoado, fugiu para a praia, onde chorou sob as estrelas. Ali, percebeu o preço, a sua identidade estava a dissipar-se. De volta à vila, Diogo confrontou Rafael sobre o passado. Por que divorciaste? Rafael admitiu, ela não me obedecia. Diogo gelou, vendo o padrão. Mas o medo de ficar sozinho, sem dinheiro, mantinha-o preso. Pensava nos amigos de Lisboa, que o avisaram, ele é tóxico. Um deles, Tiago, gay assumido, dissera, não troques a tua liberdade por luxo. A pressão social pesava. Em Portugal, apesar da tolerância crescente nas cidades, o estigma persistia. Diogo lia notícias online, quando Rafael permitia, sobre ataques homofóbicos, e temia o pior se voltasse sozinho. O que dirão os vizinhos, imaginava a mãe dizendo. Numa tarde, Rafael levou Diogo ao mercado local. Lá, Diogo viu um casal gay de mãos dadas, livres. Invejou-os. Rafael notou e apertou a mão de Diogo com força, não olhes. Diogo rebelou-se internamente, mas calou-se. O clímax no Algarve veio quando Diogo encontrou uma mensagem no telemóvel de Rafael, conversas com advogados sobre controle de bens, incluindo Diogo como dependente. Furioso, confrontou-o, queres zoning-me como propriedade? Rafael admitiu, sim, para te proteger. Diogo explodiu, isso não é amor, é escravidão. A briga terminou com Diogo trancado no quarto. Passou a noite planeando a fuga, mas o dilema moral atormentava-o, trair Rafael, que o ajudara, ou ficar e perder-se. Escolheu fugir ao amanhecer, pegando autocarro para Lisboa. Chegou exausto, batendo à porta dos pais. A mãe abriu, abraçando, graças a Deus. O pai, sério, o que aconteceu? Diogo, num momento de coragem, confessou, sou gay, e estive com um homem que me controlava. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou, como pudeste. O pai virou as costas, não és meu filho. Rejeitado, Diogo foi para a casa de Tiago. Bem-vindo ao mundo real, disse Tiago, oferecendo abrigo. Diogo chorou, pagando o preço da honestidade.
mas a liberdade saboreava amarga. Rafael não desistiu. Ligava incessantemente, ameaçando: volta ou conto tudo à tua família. Diogo bloqueou, mas o medo persistia. Começou a trabalhar num bar gay em Bairro Alto, reconectando-se com a comunidade. Ali, ouvia histórias semelhantes, amores tóxicos, rejeições familiares. O conflito com a família escalou. A mãe ligava: vem rezar conosco. Diogo recusava: aceitem-me como sou. O pai enviou uma carta: escolhe, família ou pecado. Diogo rasgou-a, mas o coração partia-se. Rafael apareceu no bar uma noite. Perdoo-te, disse. Diogo rebateu: não preciso do teu perdão. Rafael implorou, mas Diogo mandou-o embora, sentindo poder pela primeira vez. Mas a vitória era pírrica. Diogo lutava com depressão, questionando escolhas. Valeu a pena? Perguntava a Tiago. Sim, a liberdade custa. Meses após a fuga, Diogo reconstruía a vida em Lisboa, mas as cicatrizes permaneciam. Trabalhava no bar, rodeado de amigos solidários, mas as noites eram assombradas por memórias de Rafael. Ele queria a minha alma, confidenciava a Tiago, que respondia: e tu quase lhe deste. O dilema moral pesava, fora ele cúmplice ao aceitar o dinheiro. A família mantinha distância. A mãe enviava mensagens: pensa no que fazes à nossa reputação. Diogo respondia: e o que fazem à minha felicidade? O pai, num raro contacto, disse: em Portugal, homens como tu são vistos como fracos. Diogo rebateu: fraco é quem esconde preconceitos atrás de tradição. A sociedade amplificava o conflito. No trabalho, Diogo via clientes discriminados, ouvindo piadas homofóbicas. Participou numa manifestação pelo orgulho em Lisboa, gritando por direitos, mas sentia hipocrisia, ele próprio escondera-se tanto tempo. Rafael reapareceu, desta vez com táticas subtis. Enviou flores ao bar, com bilhetes: errei, mas amo-te. Diogo queimou-os, mas a dúvida voltava: e se Rafael mudasse? Tiago avisou: é manipulação. Numa noite, Rafael confrontou Diogo à saída do bar. Dá-me outra chance, suplicou. Diogo hesitou, recordando os bons momentos, viagens, risos. Mas lembrou o controlo: não, pagaste caro pelo teu erro. Rafael, furioso, ameaçou: vou destruir-te. A ameaça materializou-se. Rafael contactou a família de Diogo, revelando tudo com detalhes distorcidos: o vosso filho é um oportunista. O pai ligou: é verdade. Vendeste-te. Diogo admitiu parcial, a meio, mas foi erro. O pai desligou, cortando laços definitivos. A mãe, dividida, visitou Diogo. Por que não nos disseste? Chorou. Diogo explicou: temi a rejeição. Ela confessou: a igreja ensina que é pecado, mas és meu filho. Um vislumbre de esperança, mas ela partiu sem promessas. Diogo mergulhou em terapia, explorando traumas. O terapeuta questionava: por que aceitaste o controlo? Diogo refletia: dependência emocional, medo de solidão. Aprendeu sobre relações tóxicas, vendo como sociedade pressiona gays a aceitarem menos. Rafael escalou, espalhou rumores no círculo social de Diogo, chamando-o gold digger. Amigos defenderam-no, mas o dano estava feito. Diogo perdeu clientes, questionando: vale a luta? Numa reviravolta, Diogo encontrou provas de fraudes de Rafael, e-mails sobre negócios ilegais. Debateu: denunciar ou ignorar. A moralidade pesava: vingança ou justiça. Escolheu denunciar anonimamente à polícia, pagando o preço da consciência limpa. A investigação começou, Rafael furioso. Confrontou Diogo: traíste-me. Diogo rebateu: tu traíste o amor. Rafael fugiu, mas o escândalo explodiu nos jornais: empresário acusado de fraude. Diogo sentiu alívio, mas culpa: destruíram uma vida. Tiago consolou: ele merecia. A família reagiu ao escândalo. A mãe ligou: viste o que acontece com esses tipos? Diogo usou o momento: vês o que acontece quando se esconde? Ela ponderou, convidando-o para jantar. No jantar, tensão. O pai evitou olhares, mas a mãe mediou: aceitamos-te, mas devagar. Diogo chorou: um passo. Mas Rafael não acabou. Enviou uma carta: pagas por isto. Diogo temeu, mas fortaleceu-se. Com o escândalo a ganhar tração, Diogo via-se no centro de uma tempestade mediática.
Jornais portugueses noticiavam: jovem denuncia magnata por fraude. Diogo evitou entrevistas, mas o anonimato falhou. Amigos aplaudiam: herói. Mas família preocupava-se: e se te magoarem? Rafael, sob investigação, contra-atacou legalmente, processando Diogo por difamação. Ele mente para me destruir, alegava. Diogo, com advogado pro bono da comunidade LGBT, preparava defesa. O stress consumia-o, noites insones, questionando escolhas. No tribunal, confrontos. Rafael testemunhou: amei-o, mas ele usou-me. Diogo rebateu: controlavas-me como objeto. O juiz ouvia, sociedade observava. Em Portugal, onde escândalos gays ainda chocam, Diogo sentia olhares julgadores. A mãe assistiu a uma audiência, chocada. Depois, abraçou-o: foste corajoso. O pai, ausente, mandou mensagem: pensa na família. Diogo respondeu: a família deve apoiar. O processo revelou mais: Rafael tinha histórico de abusos com ex-parceiros. Testemunhas confirmaram padrões possessivos. Diogo sentiu validação, mas pena: ele é produto de uma sociedade que valoriza poder sobre empatia. Durante o julgamento, Diogo reconectou com a comunidade. Participou em grupos de apoio, compartilhando histórias. Ouviu relatos semelhantes: gays pressionados por famílias, sociedade. Refletia: as minhas escolhas foram erradas, mas levaram ao aquininho. Rafael perdeu o caso, condenado a multa e probation. Humilhado, desapareceu. Diogo ganhou, mas o preço: privacidade perdida, trauma exposto. Pós-julgamento, Diogo escreveu um blog anónimo sobre experiências, inspirando outros. Recebia mensagens: obrigado por dares voz. Mas trolls atacavam: gay oportunista. Ignorava, focando cura. A família evoluiu lentamente. O pai, num jantar, disse: não entendo, mas tento. Diogo agradeceu: reconciliação custosa. Diogo encontrou novo amor, um colega de bar, Luís, gentil e igualitário. Nada de controlo, prometiam. Mas sombras de Rafael persistiam: confiança difícil. Numa manifestação, Diogo discursou: amor não é posse. Aplausos, mas questionava internamente: fui vítima ou cúmplice? Anos após o turbilhão, Diogo olhava para trás com mistura de arrependimento e crescimento. Aos 28, gerenciava o bar, vivendo autenticamente em Lisboa. A família, embora tensa, mantinha contacto, jantares ocasionais onde evitavam tópicos sensíveis. Progredimos, pensava, mas o preço da aceitação fora alto: anos de dor. Rafael, reabilitado, contactou uma vez: perdoou-te. Diogo ignorou: perdão não era dele dar. Com Luís, Diogo construía algo saudável. Aprendi a lição, dizia. Mas dilemas morais persistiam: e se tivesse ficado calado? A sociedade mudara ligeiramente, mais visibilidade LGBT, mas preconceitos enraizados. Diogo voluntariava em ONGs, ajudando jovens gays. Via neles o seu eu passado, confusos, pressionados. Escolham liberdade, aconselhava, sabendo o custo. Numa reflexão final, Diogo questionava: as escolhas erradas levam a caminhos certos. A vida ensinara: amor verdadeiro requer sacrifício, mas não da alma. E tu, leitor, achas que Diogo foi vítima inocente ou cúmplice das suas próprias ilusões?